Super Bate-Papo! Esta é a edição do Super Bate-Papo com o professor James Onig sobre a guerra na Ucrânia. James Onig é geógrafo, professor do Laboratório de Pesquisas em Relações Internacionais da FACAMP e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo. E apesar de corintiano roxo, ele não se permite entrar no Fla-Flu, que é a forma com que muitos analistas têm tratado o tema da guerra na Ucrânia. Aqui nesse diálogo procura-se trazer informações, considerações, reflexões sobre este conflito em busca de resgatar a primeira vítima de qualquer guerra, que é a verdade. Acompanhe então este super bate-papo com o professor James Onig sobre a guerra na Ucrânia. Super Bate-Papo! Primeiro, vou deixar claro ao microfone aberto aí para suas considerações iniciais, mas deixo aí essa questão. A verdade já foi abatida nessa guerra? Podemos resgatá-la? Douglas, você me coloca uma questão muito interessante. Queria agradecer o convite, agradecer muito o Ricardo, você e esse irmãozão que é o Benê, de tanto tempo que sinto tanta falta de uma convivência mais próxima. Quem sabe aí com o passar do tempo a gente possa retomar esses laços. Mas a pergunta que você coloca é muito interessante e acho que o pessoal da Rádio Cantareira realmente vai querer saber. Eu acho que, acho que já foi, a verdade já foi totalmente aniquilada nessa história. A guerra de narrativas, ela ganhou um espaço tão grande que empurra para aquilo que a gente estava falando em off, que o Benê estava falando, que virou um Fla-Flu de novo, né? Uma coisa de torcida. Não existem inocentes nessa história. Na política internacional, ninguém é inocente. O que nós estamos assistindo, na verdade, é na minha opinião, modesta opinião, é o início do desenho de um novo mapa geopolítico mundial. De um lado, você encontra as doutrinas neoliberais exacerbadas, financiadas por Estados Unidos e Europa Ocidental, a City Londrina, Manhattan, etc. E do outro lado, você encontra um outro modelo, afinal de contas, não podemos esquecer que Putin não é nada comunista, né? É um outro modelo estruturado em cima de ações mais edificantes na infraestrutura vindas do Estado. E esse tipo de choque ainda não está tão claro para a grande mídia, que tem um lado, né? Brincando aqui para a gente dar início ao nosso papo. A programação de certas redes de televisão é Bom Dia OTAN, mais OTAN, né? Almoce com a OTAN, Jornal OTAN. Os caras estão, só falta levantar a bandeira. Então, realmente, eu concordo com você. A morte é sacralizada da verdade, ela foi enterrada. Eu acho que vou mais longe. Enterramos também a pós-verdade, né? Porque isso acaba gerando um monte de narrativa estranha. Muito interessante. Perfeito, James. Podemos resgatá-la, será? Um dia podemos, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma obrigação de todos os progressistas do mundo continuarem lutando com isso, a favor disso, desse resgate, e esse resgate passa principalmente pela verdadeira democratização dos meios de comunicação, incluindo os algoritmos, para não citar nomes e a gente ser perseguido, né? Mas é exatamente isso. Ninguém pode acreditar que na atual conjuntura nossa fala está sujeita ao crivo de um algoritmo que tem interesses políticos. Então, enquanto isso, as grandes corporações dessa área de TI, de tecnologia de informação, tiverem essa censura na mão, nós estamos realmente muito encalacrados, né? É difícil lutar contra isso tudo. Por isso, eu acredito que no futuro nós vamos ter que, com certeza, criar uma união maior ainda dos progressistas para poder lutar contra esse tipo de ingerência. Ô Diego. Pela esquerda, você tem
tem que apoiar a Rússia, como se a Rússia fosse hoje comunista, né? E pela direita, quem está atacando a Ucrânia são os comunistas, né? Isso também é uma coisa que tem que ser explicada. A gente vive de um saudosismo, parte da esquerda... Fria, né? O saudosismo da Guerra Fria, que o Estado russo é forte, mas assim, essa história é muito sustentada pela falta de uma leitura mais profunda do que é o choque imperialista e aonde nós estamos, e aqui me permita um termo técnico, eu sei que os nossos ouvintes talvez não sejam obrigados a saber disso, mas nós estamos na fase de subsunção mais elevada que o capital já teve. Nunca a gente ficou tão curvado para o capital. A gente está num momento onde os trabalhadores não são vistos mais como operários, comerciários, se fala em precarizados. E essa ideia parece que está sendo apagada por um jogo geopolítico que é importante, mas que está deixando claro que de comunismo não tem nada nessa história toda. A esquerda precisa acordar também. Eu acredito que, infelizmente, nós ainda temos muitas divisões internas que acabaram se potencializando com esse conflito na última semana. E que, ao determinarmos que devemos assumir um lado, Ricardo, nós estamos entrando num jogo perigoso, porque defender os direitos que a Rússia tem contra a Ucrânia empesteada de nazistas é uma coisa. Agora, a incursão militar que está se fazendo, ela também é assimétrica, não é? Há uma assimetria. Mas são 20 anos de Putin alertando para o desequilíbrio, que não foi levado em conta. Eu acho que um fato importante para chegar nessa sua resposta, só para a gente amarrar isso, seria que em 2001, assim que o Putin assume o governo da Rússia, o Bush filho rompe o tratado de não agressão das armas balísticas, dizendo que não vai renovar o tratado por causa da guerra ao terror. Quer dizer, ele vai criar um monte de míssil para acertar terrorista? Então, desde lá, o Putin já percebeu que o cerco vai se fechando e quando... E aí é uma coisa que eu senti, Ricardo, eu não estudei isso ainda, mas eu senti pelas falas, assim, pelo movimento. Quando eles falarem em reconhecer Donetsk e Lugansk, que são aquelas duas regiões, acho que a gente até tem um mapa aí vermelhinho, né, que dá para mostrar, né? Quando eles falarem em dominar aquelas duas regiões, reconhecer aquelas duas regiões, exatamente essas duas regiões que estão pintadas, o que aconteceu? Começou um monte de papo de sanção, vamos fazer sanções contra a Rússia, sanções. Eu penso, Ricardo, que nessa hora o governo russo colocou na mesa a seguinte ideia: nós vamos tomar sanções por causa de Donetsk e Lugansk, então vamos avançar, aniquilar o governo ucraniano e desalojar esse ninho de nazistas que lá existe. Esse é o raciocínio militar. A forma com que está sendo feita, penalizando grandes massas humanas, e também aí uma outra vírgula, é cheio de parênteses esse tema, né, gente? Você percebe nitidamente quem está migrando da Ucrânia não são as pessoas que vieram andando do Afeganistão, do Iraque ou da Síria. São pessoas que têm uma condição social um pouco melhor e estão indo para um país vizinho sendo aceitas. O que eu acho é que nós não precisamos ter um lado. Nós precisamos falar de justiça e especificar para a grande massa da população que o que está em jogo não é só a autodeterminação da Ucrânia, mas sim uma assimetria num jogo que é proposto pelos Estados Unidos. E desde então não foi cumprido nenhum tipo de acordo para equilibrar esse jogo. Perfeito. Ô, James, na verdade, duas questões, né? Eu assisti a live onde você... Eu vou citar o nome, vai. Isso. Onde no programa do Fábio Panunzio, né? Uhum. Onde ele comparou o Putin com Hitler. Eu achei... Nossa. Fim da picada. Mas eu já li também outras pessoas que vão por aí. E dizendo, né, na verdade, querendo comparar a anexação da Ucrânia com a invasão, né, a ocupação da Ucrânia, como se fosse a invasão dos Sudetos em 1938. Né? Os caras estão com a cabeça, nem na Guerra Fria,
Então, cabeça na Segunda Guerra, né? É. E eu vi a sua resposta. E uma outra questão que eu gostaria... Eu vi um post seu no Facebook, que eu achei muito legal, quando você falou que... Imagine se o Canadá fizesse um acordo com a Rússia e pusesse uns mísseis na fronteira dos Estados Unidos. Ninguém estava discutindo o direito dos Estados Unidos de invadir, né? Eu vejo assim, Benê, nós estamos diante de um quadro muito tenso e as tensões, elas não conseguem mais ter convergência. Ou seja, na mesa de negociações, ninguém vai discutir nada, ou um quer que a guerra para, o outro quer que a guerra continue. E voltando à história das narrativas, o que o Putin está fazendo é fazer valer a ideia de como surgiu a Rússia, gente. A Rússia surgiu com a ideia de mãe Rússia. Nós vamos ajudar os russos aonde eles estiverem. Isso passou pela era soviética, isso passou pela era Putin agora, e vai continuar. A gente tem que lembrar uma coisa, Benê. Os russos, eles não querem ser comparados a europeus, nem querem ser chamados de europeus. No século XVIII para o século XIX, uma série de pensadores russos se degladiou sobre quem somos nós. Nós somos só eslavos? A especificidade da Rússia, né? É da especificidade da Rússia. Exatamente, Benê. É a individualidade, é a especificidade. Eles se autodenominam eurasiáticos e eles não querem ser chamados europeus. E nesse sentido que você falou, de compararem um com o outro, transforma a argumentação numa coisa falaciosa, né? Uma coisa extremamente grosseira. O que eu tenho dito e tenho afirmado é que nós não estamos usando a cabeça, ou pelo menos tentando usar a cabeça dos russos para pensar. Se trata de um país de 10 fusos horários, um país de milhares de quilômetros de extensão. E por isso mesmo, quando o Putin pensa, ele pensa estrategicamente. Ele tem que defender esse território, que a dimensão do território russo é a única riqueza realmente que a Rússia tem. Se ele não defender isso com unhas e dentes, se ele não defender isso de forma incisiva, os caras vão instalar míssil na semana seguinte e vão começar a empurrar as fronteiras para cá, para lá, apertar ele, e isso vai gerar um problema muito sério. Por que ele correu para o Cazaquistão para ajudar? Porque ali se instalava também um ninho para cercar a Rússia, para começar a pressionar a Rússia. Então, não podemos pensar, voltando à fala do Douglas no começo, nada de certo e errado. O Putin pensa com a cabeça estrategista. Se eles estão ameaçando colocar a Ucrânia na OTAN e ele está berrando há 20 anos para não se fazer isso, agora eles vão ter que provar desse remédio amargo. E, infelizmente, quem prova desse remédio amargo é a população. É a população. Mas eu devo lembrar também que essa história de população também é relativa. Eu tenho certeza que você, o Ricardo, o Douglas vão entender, e espero que os nossos ouvintes também. Ô, gente, o povo da Ucrânia não tem nada a ver com isso. Calma lá. O povo da Ucrânia não deve sofrer nada. Eu sou contra esse sofrimento. Mas que ele tem a ver com a política, ele tem. Eles escolheram Zelensky, eles derrubaram um governo democraticamente eleito, insuflados pela direita dos Estados Unidos. Então agora estão pagando um preço, que eu sou absolutamente contra. Aliás, acho que nós temos que nos mobilizar a favor das questões humanitárias, pensar nisso, para a gente não cair no erro de, poxa, esses ucranianos são todos nazistas, o que é mentira também. Então, realmente, a situação ficou muito polarizada. A Fox News está dando o maior apoio pro Putin, então quer dizer que eu sou super direitista aqui nos Estados Unidos, entendeu? Pois é. Eu já fui chamado de pró-Putin e também de nazista. Então, quando você tenta ter um equilíbrio, né? Aí, porque é o que a gente estava falando, viu, Luiz, do Fla-Flu geopolítico. Se você não tá. Ou tá comigo ou contra amigo. Ou tá comigo. Ô, James,
Eu não sei se você lembra, uma vez, num daqueles cafés lá da sala dos professores, do universitário e tal, a gente começou a discutir um monte de americano que pagava de especialista em União Soviética, depois em Rússia, né? Caras que dão palestra por milhares de dólares. E aí, de repente, aparece um Gorbachev, ninguém sabia quem era. Você lembra o Putin? Ninguém sabia quem era o Putin. Ou seja, todo mundo que paga de grande entendedor da Rússia, na verdade, está blefando, né? Porra! Agora, uma coisa assim, sobre o Putin, analisando a questão interna dele, né? Porque, assim, todas as questões externas, eu acho que você colocou muito bem. Uma questão interna, existe hoje, eu estou falando na cúpula, na estrutura do poder, que também a gente ignora um pouco como é que essas estruturas de poder são dentro da Rússia, né? Existe, na verdade, hoje um questionamento, existe, claro, algum questionamento popular em relação ao Putin, que é abafado, tá? Porque o Putin é popular, isso não tem dúvida. Mas existe na estrutura de poder, será que existe hoje um questionamento à política do Putin? E mais, essa política dele, que você falou que ele, de certa maneira, ele pegou a isca dada pelos Estados Unidos e tal. Mas será também que não é uma forma dele se consolidar internamente? Entendeu? Uma cartada. Eu não tenho resposta para essa pergunta, até porque eu não vou fingir que sou um grande entendedor da Rússia. Queria que você comentasse um pouco isso. Olha, Benê, sua pergunta é fantástica. Muito está se falando sobre essa possibilidade de ser uma cartada na política interna. E aí eu vou para o campo da fofoca, né? Me permitam 30 segundos de fofoca, porque estão falando que o Medvedev já não está com ele tanto assim. Ah, é? Parece que já tem uma rusga entre eles. E tem um outro papo importante que talvez mostre um pouco o que está acontecendo. O Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, é o ministro das Relações Exteriores mais longevo do mundo. Ele ocupa esse cargo, se eu não me engano, desde 2013 ou 2004. Então ele está lá nessa posição, dentro da hierarquia do ministério, sempre dando as cartas. Esses caras não estão vendo alternância de poder, estão vendo mudança de constituição para manter o Putin no poder, e certamente existem brigas internas. Eu concordo com você. De que monta? Não sei também, Benê. É muito difícil prospectar isso na vivência russa, saber o que é isso na vivência russa. Alguns sintomas importantes. Os líderes de Donetsk e Lugansk não são totalmente afinados com Putin. Eles são mais afinados com o Sergei Shoigu, que é o ministro da Defesa, que é lá dos cafundós da Sibéria. E o Sergei Shoigu é o cara que está por trás dessa força militar e, portanto... Naquela fase da Guerra Fria, exatamente. Seria um falcão. É um falcão deles. Seria o urso, na verdade, né, Benê? O grande urso deles. É o grande urso deles. E o Sergei Shoigu que é o contato com os separatistas. Não sei se já repararam, quando os separatistas apareciam, poucas vezes na mídia, eles sempre aparecem com a balaclava, eles não mostram a cara, porque são soldados russos levados pelo Sergei Shoigu para fazer a proteção daquela região. Agora, o Putin está passando sim por uma crise de identidade e não dá mais para ele jogar para baixo do tapete a questão LGBT, que é muito séria e precisa ser falada, e também na Ucrânia, viu? Não pensemos nós que a Ucrânia é ultraliberal, não é só lá. Sim. Né? A questão do tráfico de armas, que infelizmente a Rússia peca muito nisso, afinal de contas ganha dinheiro com isso, e nós precisamos entender que a figura do Putin passa por um desgaste natural. Lógico, um país como a União, durante a época da União Soviética, que teve 8, 7 líderes, se eu não me engano, 8 líderes no máximo. Se você pegar as dinastias russas, eles estão acostumados com a não alternância de poder. Estão acostumados com isso. Mas isso era até antes da internet. Agora, eles estão falando, mas peraí, o mundo inteiro muda? Então, realmente, eu concordo com você.
que está havendo um processo de desgaste do Putin nessa história toda. E sério. Deixa eu só aproveitar uma coisinha, e aí o James comenta, o Alton, ele tinha perguntado se era verdade que os russos têm um míssil hipersônico tão veloz que o sistema de defesa não pega. Na verdade, os chineses têm um mais veloz ainda, né? E tanto a Rússia, Estados Unidos e Coreia do Norte estão desenvolvendo esses mísseis, são mísseis de 6.000 e tantos quilômetros por hora, mas já engatando, tem a bomba, a Tsar, o míssil chama Vanguard, a Tsar, que é a bomba de 50 megatons, que é 3 vezes mais forte do que a bomba americana, que é a maior bomba americana. Isso. E aí, pegando aquilo, eu não vejo a mínima chance de se pensar em usar isso numa guerra local. Não. Né? Não. Mesmo que usasse, não tem sentido explodir do lado, ele sobraria com. Isso aí eu estou perguntando porque assim, o pessoal andou falando besteira das usinas nucleares, né? Sim. Que, por exemplo, o que incendiou foi a parte administrativa, não chegou em nenhum reator. Sim. A manchete da Folha é a vergonha da nossa vergonha, mídia hoje, né? O pessoal acreditar que quando naquela área lá, eles vão criar depois de Chernobyl, eles iam criar uma usina com paredes de papel. Eu não entendo. Perfeito. É uma besteira grande, porque assim, até porque se a Rússia fosse fazer isso, ela vai fazer num país que está do lado dela, ela provavelmente vai sofrer consequências radioativas. E uma coisa importante as pessoas entenderem é que os ataques, apesar de estar destruindo muita coisa, parece que tem um cuidado maior, porque existe essa ideia de permanecer na Ucrânia ou botar um governo pró-Rússia. Se eles destruírem, eles vão ter que recomeçar. Mas a guerra nem sempre você tem controle, né? Mas eu acho uma coisa que eu tenho curiosidade é sobre essa linha verde, sabe, a linha verde para evacuação. Uhum. Eu estava vendo hoje, eu acho que foi hoje, eu vi os soldados ucranianos, eles estão se vestindo com roupas civis nessa linha e usando drones. Eles pegam uns drones e aí eles estão explodindo os tanques russos. Como é que a Rússia vai poder, ao mesmo tempo de parecer ser humanitária, proteger esse caminho e se defender contra esse pessoal que está atacando os tanques? Como é que lida com essa situação? Porque, por exemplo, lógico que se fosse a Palestina ou se fosse o Iêmen, toca ali o tanque por cima, que não é loirinho, não tem olho azul. Exatamente. Mas lá eles vão ter que lidar com essa imagem que a mídia do Oeste vai usar, né? Contra, James, se quiser usar o mapa, eu ponho para você. Por favor, Ricardo, por favor. A pergunta do Luiz nos coloca diante de uma situação muito tensa, né? Porque... Deixa até colocar, emendando aí, porque também, quer dizer, a gente vê também uma guerra de mídia, né? Eu queria saber se essa parada daqueles tanques também não está ligado a não jogar, como o Luiz falou, não jogar em cima os tanques, bombas, em cima de população civil. E eles se aproveitam disso, né? Porque eles se disfarçam no meio da população civil e jogam bomba. E aí, aqui na guerra midiática, fala, não, é a resistência ucraniana que está segurando. Né? Sim. É muito complicado isso, porque talvez o que o Luiz coloca não se enquadre exatamente, Luiz, vou usar um jargão das relações internacionais, na Convenção de Genebra, que é a convenção que regula as guerras, porque a gente não sabe exatamente quem é que declarou guerra a quem e se realmente o governo ucraniano declarou guerra de volta à Rússia. Então existe ainda uma coisa muito nebulosa em relação a isso. O que parece para mim, que eu tenho visto um argumento, é que eles estão usando o mesmo argumento que os Estados Unidos usaram na época da Iugoslávia. Exato. Eles têm esse grupo que está lá na Croácia e nós estamos entrando aqui para salvar a vida desse pessoal. Parece que foi esse o argumento. Não é uma
Exatamente. É uma Exatamente. questão humanitária. Exatamente. Mas Luiz, James, vamos falar sério. Eu não sou nenhum fã do Putin, muito pelo contrário. Eu não sou daqueles idiotas que acham que a União Soviética existe e ainda é comunista. Uhum. Mas o Putin está fazendo algo diferente do que as grandes potências da história fizeram no passado, ou fazem até hoje, como os Estados Unidos. Qual que é a diferença? A única diferença é que eles estão levando, não estão glorificando o poderio bélico deles, né? Porque as guerras passadas eu vi assim, aquele monte de explosões, falando, nossa senhora, olha o poderio, como eles são organizados, olha só, a bomba caiu certinho. Exatamente. Eu acho que o que está muito claro em cima disso que vocês estão falando é que a estratégia que o Putin está usando é uma estratégia de guerra um pouco mais convencional. E se os ucranianos forem provados que eles estão se escondendo atrás da população, e isso for para ser julgado no futuro, eles serão considerados criminosos de guerra. Isso. Os ucranianos serão, sim, eles podem ir à corte marcial de Haia por causa disso. Agora... Mas eu falo, e o fato do presidente ter proibido a saída dos civis de menos de 60 anos? O fato mas aí está dentro da lei, né? Para as mulheres colocarem coquetel molotov, vira um alvo, a cervejaria vira um alvo militar. Sim, é uma irresponsabilidade do Zelensky pedir para que, de forma emocionada, né, como diz a garotada hoje, o Zelensky, muito emocionado, pediu para se jogar coquetel molotov. Ele está decretando que essa moçada seja colocada como mira, né, Luiz? Eles iam se transformar em mira dos snipers russos. E agora... Por favor, se você me permite uma coisa, assim, existe uma lei, aí são leis locais, qualquer cidadão até 59 pode ser chamado ao serviço militar, nesse caso. Sim. Mas quando você põe a população resistindo, essa população não está diante das mesmas leis militares. Então, isso pode ser considerado, por exemplo, atitude de sabotagem, né? E aí, entre aspas, a permissão para matar é maior. Apesar de serem civis, eles são vistos como sabotadores numa área, são traidores, né, para os russos. Isso a irresponsabilidade é muito maior, porque não deixa de ser um combate soldado contra soldado para ser uma população mal armada e não protegida por leis de guerra. Porque aí ela se coloca na guerra sem ser soldado. Isso. Né? E só para pegar o gancho que você falou dessa questão tradicional de guerra, eu estava discutindo isso esses dias com os amigos, eu estou usando o mapa aqui, a gente está vendo um ataque que é chamado de pinça ou torquês, né, em que espreme em duas frentes, norte e sul, no caso, né, vem avançando, mas sempre deixa uma rota de fuga para o inimigo ir para tudo ou nada. Então, a gente percebe no mapa que a Rússia veio de norte e sul, vai dominar o litoral, porque vai invadir Odessa, vai tomar Odessa, e a ajuda da Moldávia e da Bielorrússia foram fundamentais, e aí vai empurrar essa resistência para cima da Polônia, a Romênia, né? E aqui é a grande jogada, você não fecha o seu inimigo, que aí ele não toma uma atitude desesperada, ele vai deixando coisa para trás e fugindo. Exato. Né? É bem clássico esse ataque russo, o ataque em pinça, que eles usaram em Kursk, né? Os russos usaram contra os alemães em Kursk e foram muito bem, né, na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Eles vêm, para quem fala que eles estão tendo resistência, teve uma fake news que faltou combustível, os caras tiveram anos para planejar, você acha que em 2 dias ia faltar combustível? Ricardo, eu queria ver do James para ele me explicar aquela situação do problema, do dilema da linha verde. Sim. A questão humanitária, Luiz, eles precisam, no caso, estabelecer regras muito claras e determinar quem são os agentes que vão fazer a troca de prisioneiros ou a permissão para a passagem de população civil. E, nesse quesito, os russos não são muito condizentes, eles não aliviam a situação. Portanto, ao avançarem agora e tentarem abrir os corredores humanitários, eles não vão deixar que esse limite
seja respeitado, não vai entrar em mesa de negociação. Eles podem até aceitar em determinado momento, mas é aquela coisa, quem vai determinar quem vai entrar e sair somos nós. Nós somos os vencedores. E por serem os vencedores, eles vão ficar com todos os ônus e bônus dessa situação. Se a gente perceber bem onde fica Kiev, quase no centro ali do país, e aonde estão as tropas russas hoje, eles vão espremer facilmente a cidade de Kiev. E eu digo mais, Luiz, se me permite, né? Eu digo mais, eu acho que vai chegar um momento, e um momento muito sério que está próximo, onde eles vão sufocar Kiev. Eles vão fechar Kiev ao máximo, empurrando o governo para ficar isolado, e vão exigir a renúncia deles, para eles capitularem, para eles se entregarem. O que vai acontecer dali para frente? E aí eu peço para que você também participe dessa nossa conversa, porque eu acho que o que você coloca é muito sério. Não vai ter sossego para o Putin depois disso. Pode colocar limite que for, assim que acabar a guerra, vão surgir esses grupelhos que a gente está falando, sabotadores, as tropas russas vão sofrer ataque, vai demorar muito tempo. Por isso eu acho que vai ser um processo muito doloroso. Pois é, Benê, é isso que eu estou falando, né? A realidade que está sendo construída agora é bastante preocupante, porque há uma luta entre países hegemônicos, lógico, os Estados Unidos sempre na frente desses grandes processos militarizados, ou instigando, patrocinando ou participando, e do outro lado uma coalizão ainda um pouco indefinida, na minha opinião, entre China e Rússia. Como a gente estava conversando com o Douglas e com o Ricardo agora, é muito séria a situação. E lógico, a Europa vai ter que tomar uma decisão. É nisso que eu estou acreditando, sabe? Que a Europa, ela está colocada no meio do caminho e todos aqueles questionamentos que eles fizeram à OTAN depois do fim da Guerra Fria, eles vão emergir à medida que o continente europeu entender, como nós estamos aqui conversando, como, vamos dizer assim, observadores privilegiados, de que ela está colocada no meio do caminho de um conflito muito sério. Lógico que, se pensarmos do ponto de vista territorial, também a Europa vai sofrer uma fratura, na minha opinião, porque o Brexit não representou exclusivamente uma saída do Reino Unido da União Europeia, mas sim uma reaproximação cada vez maior do Reino Unido com os Estados Unidos. O Pacto do Atlântico Norte, Benê, ele se transformou numa ferramenta muito importante de inserção dos Estados Unidos na vida europeia. Lembremos que o Trump foi favorável a isso, porque ele sabia que o Reino Unido ia ficar do lado, muito mais do lado dos Estados Unidos, numa eventual situação de confronto ou de disputas. Existem algumas pautas que estão acontecendo aí, e como a gente conversava com o Luizão agora há pouco, né, você percebe que os norte-americanos estão sedentos por asfixiar, né, realmente asfixiar a Rússia e bloquear ao máximo a China. É isso que eles querem. Eles querem evitar que esse processo todo se transforme num questionamento grande ao seu poderio, à sua força. Eu devo lembrar de um detalhe, Benê, eu acho que é muito importante para quem está nos escutando aí na Rádio Cantareira entender isso, né? A gente sacar essa verdade. Até os democratas americanos, que nós, infelizmente, depositamos uma certa confiança neles, querem uma perseguição, um bloqueio forte à China. A presidente do Congresso, a Nancy Pelosi, é uma das maiores críticas ao poderio chinês. Ela ela simplesmente não vai titubear um segundo para estabelecer bloqueios, para estabelecer disputas. Então, se a presidente do Congresso, que é uma democrata, a Nancy Pelosi, ela
pode tomar essa posição, e já tomava essa posição durante o governo Trump, senadores democratas, né, dizendo que a China é desleal nas disputas comerciais, atacando a China em questões ambientais. Esses senadores democratas, eles fizeram um coro ao que a própria extrema-direita norte-americana diz. Então, realmente, a coisa passa muito pela questão da soberania e das nacionalidades. Eu entendo dessa forma, Benê, que nós, na América do Sul, nós estamos passando, infelizmente, por um isolamento geopolítico. Ao perdermos a relevância no comércio internacional, e os números de 2 ou 3 décadas provam isso, nós estamos numa posição muito diminuta, a ponto de o continente africano gerar muitas vezes maior interesse dos novos investimentos do que a América do Sul. Nós realmente podemos prever uma situação bem difícil nas próximas décadas, mas muito difícil. O deslocamento do eixo da produção para a Ásia foi fatal para as economias emergentes africanas e latino-americanas. Mas a Latinoamérica, por estar pressionada constantemente pela luta ideológica imposta pelos Estados Unidos, a Latinoamérica ela fica sempre para trás. Os africanos têm problemas enormes para resolver, nós sabemos disso. Mas eles estão se aproximando da China, se aproximando do corredor, né, da nova rota da seda, em forma de bloco, com uma unidade que muitas vezes acaba trazendo proximidade entre rivais na própria África. Mas quem cola isso são os investimentos chineses. Na América do Sul e na América Latina em geral, isso é cada vez mais lento. Por isso que eu acho que esse conflito da Ucrânia é o primeiro grande passo para se desenhar um novo mapa geopolítico mundial. Muitas definições devem vir até aí. Queria agradecer aos amigos da Rádio Cantareira, agradecer muito você, Benê, saudade enorme, Ricardo, Douglas, Luizão, Made in América, e com o nosso Salve Vai Corinthians, mandar um salve aí para todo mundo que está escutando a gente. Muito obrigado, Benezão. Até breve. Super bate-papo.